Boa tarde, bem-vindos a um novo episódio do podcast Episódios Os Segredos do Português. Neste episódio tenho a grande oportunidade de falar com um cara com que formou parte do meu projeto em alemão sobre os segredos da língua alemã. Assim que eu quero dar a bem-vinda a Leo Babel. Boa tarde. Muito obrigado por aceitar o convite para falar com a gente. Eu preparei uns quantos aspectos do que falar, mas é a primeira vez, pessoas, que a gente está falando de forma fluente em português. A gente preparou um pouquinho a entrevista, mas foi por escrito, né? Por WhatsApp, por chat. Assim que é um desafio bem interessante, porque ele fala de uma forma bem diferente que eu, tudo, e que as duas pessoas são espanholas. Isso é porque ele tem uma influência a falar de Portugal e eu comecei a aprender o português através da capoeira. Por isso, quando eu falo, eu tenho esse sotaque ou essas expressões mais do Brasil. Como isso, Leo Babel, que você está mais enfocado a Portugal? Eu acho o sotaque de Portugal muito mais interessante. Sim. Pode-se dizer que eu amo as línguas, todas as línguas, é verdade, mas sim, o português é europeu, então o português de Portugal é um bocadinho mais diferente das outras línguas latinas, como não sei, o espanhol, o francês, o italiano. E por isso para mim é muito interessante, porque é uma prova, em verdade, muito grande. Como eu disse, o sotaque diferente fala-se de um modo muito diferente, e por isso é interessante para mim, porque acho que o português brasileiro se calhar um pouco mais um pouco mais similar ao espanhol, por exemplo, porque eu sou espanhol, então por isso acho que sim, também interessante. Eu amo também Portugal, eu gosto muito da gente. Em Portugal eu gostaria de morar algum dia, não sei quando, mas gostaria de mudar em Portugal, e por isso logicamente eu prefiro aprender o sotaque europeu de Portugal. Tem uma região favorita ou preferida em Portugal, que você gostaria de morar? Porque também a gente, por exemplo, das Açores, da Madeira, fala bem diferente, né? Sim, exatamente, sim. Os sotaques dos Açores e da Madeira são muito diferentes dos sotaques em Portugal continental. Mas eu gosto mais de Lisboa, eu amo a cidade, então sim, gostaria de viver em Lisboa ou perto da cidade de Lisboa. Sim. Ali o sotaque é um pouco mais claro, como tu disseste, o sotaque nos Açores e na Madeira é um pouco mais diferente. Acho que também um pouco mais difícil para o meu ouvido. Mas sim, a gente gosta de desafios, porque o Leo Babel escreveu até agora vários livros em diferentes idiomas. Eu desejo também, o público que está escutando o vídeo deseja que você também escreva em português, porque você conhece muito bem os segredos de muitas línguas, não? Seria bom para, por exemplo, gente que queira falar português, ou portugueses que querem falar alemão, porque você escreve muitos livros, sobretudo para espanhóis e para público alemão, de como melhorar isso. Mas uma última pergunta sobre esta primeira tema, depois vamos ao seguinte. Que acha das gírias, como das palavras que são bem típicas de um lugar? Por exemplo, quando eu estou escutando a rádio brasileira,
tem muitas expressões que só são típicas, que são do Nordeste, ou do São Paulo, ou do Rio. E qual é o valor dessas gírias, por exemplo, para seu português europeu? Como considera essas palavras como mais, sim, da expressão oral? Sim, acho que estas gírias dão uma certa riqueza à língua. Acho que são muito importantes porque assim uma pessoa pode dizer, ok, eu sou carioca, por exemplo, então do Rio de Janeiro, eu sou paulista, então de São Paulo, ou não sei, sou de Lisboa. Acho que as gírias são um elemento muito importante para as línguas e dá-las também uma riqueza muito, que eu acho importante, também natural, sim. Porque eu acho que a expressão oral é bem, como para mim, a interativa das outras três, como aprender a ler, a escrever, a escutar, a ouvir. Desculpa. E você é um experto, não, na expressão escrita, porque você escreveu vários livros sobre isso, e por isso eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema, e que você pode falar para a gente que literatura portuguesa, ou que autores são inspiradores para você. Uhum. Então, em Portugal tem muitos escritores conhecidos. Por exemplo, sim, o escritor mais conhecido é o Luís de Camões, é como, por exemplo, o Miguel de Cervantes na Espanha. Em verdade, é o escritor mais importante de Portugal, o escritor histórico, pode-se dizer. E o livro Os Lusíadas é o livro mais importante da literatura portuguesa. Mas devo dizer que não é tão fácil. Não é em verdade um livro para aqueles que querem aprender a língua agora, porque sim, a linguagem se calhar um pouco complicado, um pouco difícil, mas sim, pode-se dizer que é o melhor livro da literatura portuguesa. Tem também outros escritores muito conhecidos, por exemplo, o António Lobo Antunes, o Saramago, Fernando Pessoa, não sei, tem verdade alguns autores, alguns escritores conhecidos como isto, sim. Fernando Pessoa é um escritor bem importante também na Lisboa. Vocês podem encontrar como no centro, na estátua dele. E também as referências, eu conheço também como escritor português a José Saramago. Tudo é que ele passou muitos anos na Espanha, nas Canárias, mas ele escreve muito sobre as relações como dificultosas, desafiantes entre na Espanha e no Portugal. E assim é uma possibilidade, né, através dos livros, melhorar o conhecimento da cultura desse país, do Portugal. Uhum, sim, exatamente. Eu vejo como uma boa possibilidade. Eu, por exemplo, a dica que eu posso falar para vocês, que eu estou relendo livros que eu conheço em espanhol bem, em português, para assim Ótimo. realmente Uhum, fazer as diferenças, que expressões dessa cena, dessa história que gosto, tá uhum, também em português, e que qual é a diferença. Porque como eu conheço bem a história, é só o que eu posso falar. É assim, em sua língua materna, espanhol, alemão, outra, está interessado no livro, pode tentar de ler a tradução em português desse livro. Em uhum, meu sim, caso, estou agora lendo o original, porque eu gostei muito do Alquimista, do Paulo Coelho, e agora estou lendo o Alquimista, mas em português, como na língua português. original, né? Mas eu acho que também para as traduções pode ser útil para o que você falou, para conhecer melhor as expressões, os refinamentos, a gramática, para uma primeira ideia, né? Sim, sim, acho que
que a tua estratégia é muito boa, porque assim, sim, pode-se concentrar-se na língua e não totalmente no conteúdo, porque tu já, tu já conheces o conteúdo, porque já, sim, leste o livro em espanhol. Então, assim, pode-se aprender mais a gramática, por exemplo, mais o vocabulário. Como disse, sim, acho que é ótimo poder-se fazer o mesmo com as séries de televisão, por exemplo. Não sei se você, se tu viste, não sei, uma série em inglês, sim, podes depois ver a mesma série mais em português, se houvesse uma versão português, não sei. E você está falando, agora não lembro do nome exatamente, tenho um pouquinho de vergonha, mas como as frases que está como abaixo, você está fazendo isso nos seus vídeos, a gente vai falar depois disso, do seu canal, e eu acho que as transcrições são bem importantes, não? São bem importantes para melhorar esse momento quando você está escutando algo na série de Netflix ou de Amazon ou Então, sim, assim. as legendas, sim. Legenda, exatamente. Sí, naturalmente quando como uma pessoa não tem um nível tão bom, deveria, sim, acho que deveria utilizar a legendagem, porque assim pode-se sim, escutar muito mais, pode-se aprender sim, de um modo mais sim, digamos mais ótimo. Uhum. Uhum. Mais dinâmico, né? Porque para mim meu processo foi bem assim, através da música, porque a capoeira é não só dançar ou lutar, sino também isso de tocar um instrumento, cantar alguma coisa típica do grupo, onde a gente está fazendo essas aulas de capoeira, e assim foi bem dinâmico, esse foi o meu processo para melhorar ou para começar com o português, porque agora com a pandemia não dá, é assim complicado, mas Sim, essa coisa de que comecei a falar, a escutar, como os exercícios, entender que é pular, por exemplo, pular é saltar em espanhol, mas é como bem chiara, não é? Como bem típico brasileiro a palavra pular, por exemplo. E assim sim, puse, tive a oportunidade de realmente ter um conhecimento global da língua portuguesa. E assim foi o meu processo. Eu falei com isso no outro episódio do podcast, mas eu tenho muito interesse em saber como foi uma pessoa como você, políglota, o processo de falar fluidamente, como a gente escuta em português. sim. Então, para mim é muito importante que escutar a língua muitas, mais ou menos. Naturalmente, se tem mais tempo, é muito melhor, mas pelo menos 30 minutos cada dia a escutar a língua. Então, se, se queres aprender o português europeu, naturalmente, sim, precisas de conteúdos em português europeu. Normalmente, no internet, trova-se mais conteúdos em português brasileiro. Sim, em verdade, tem muitos conteúdos em português brasileiro, mas tem também conteúdos em português europeu. Sim, depois de escutar muitas vezes, depois de, não sei, um mês, de 2 meses, não sei, depende da pessoa, pode-se começar a falar a língua com os falantes nativos. No internet pode-se trovar um companheiro tandem, então para praticar praticar duas línguas, a tua língua e a outra língua, neste caso, naturalmente o português, também mudar as línguas e assim podem os dois praticar a língua do outro.
Também se existe Então, você estava fazendo tandem, assim começou como com a língua portuguesa, entendi bem. Não, é uma possibilidade. Eu conheço pessoas que falam o português. Sou um pouco autodidata. Às vezes procuro uma pessoa para falar como um tandem, mas não sempre, somente às vezes. Mas acho que é uma ferramenta muito boa. Sim, depois deve ser às vezes também ler, não sei, por exemplo, o jornal em português, e assim pode ser também perceber, entender um pouco como funciona a língua e como se escreve. Depois de ter lido muito, pode ser começar também a escrever. Então, é um pouco assim, é como primeiro deve ser escutar muito, então receber muito input, depois pode ser começar a falar, depois sim, ler e depois escrever. E assim pode ser, em verdade, melhorar todas as diversas áreas da língua, e pode ser melhorar os conhecimentos da língua estrangeira. E a melhor confirmação é escutar a você, porque assim, de forma autodidacta, você Obrigado. está fazendo as 4 competências, não? Você está escrevendo livros em outras línguas, não português, ainda mais. A gente tem que milhar regularmente na sua página do Amazon. A gente vai escrever aqui o link na descrição do vídeo e também como ele está expressando agora, não? Comigo na língua portuguesa. E assim é como bem enriquecedor, como com um método autodidacta a gente pode não só falar com fluidez, fluidamente o português, sim também outras línguas românicas, também outras línguas de outras famílias com esse método. É importante ter a disciplina, eu entendi isso também com sua descrição. Sim, a Assim que disciplina a é gente tem muito importante, sim. que manter a luta, porque eu acho que ao começo a gente pode entender muitas coisas novas, mas depois como a possibilidade de aprendizagem se estanca, ou não vai tão rápido como a gente gostaria, mas isso não é motivo para ficar-se como isso, como não enlutado, mas como sem ganas ou sem motivação. Isso não é a melhor resposta, sino que a gente tem, prove manter esse nível até que as condições, que sei eu, como falou o Leo, como com um tandem, por exemplo, com atividade, eu fiz, por exemplo, também voleibol com pessoas brasileiras, então foi como um deporte que Sim. estava todas as regras, como as dicas, as bromas, tudo isso estava bem na língua portuguesa e por isso assim pude melhorar de uma forma também espontânea, né? Sim, exatamente. Os hobbies são muito importantes. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que fala o espanhol muito bem. E a razão é que ela gosta muito do tango. Uhum. Ela escuta muito o tango e por isso, naturalmente, eu queria também aprender a língua, o espanhol, porque assim pudesse perceber tudo que disse. Sim, naturalmente, se tu gostas da capoeira, é também um modo muito bom para melhorar, para aprender uma língua estrangeira como o português. Naturalmente, é também uma grande motivação, porque a motivação é fundamental. Se não tens motivação, não vai funcionar. É assim. A disciplina também é essencial. Deve-se praticar muito, como eu disse, também escutar muito
Sim, pelo menos 30 minutos, não sei, 15, 20 minutos, 30, mas cada dia é assim. Se não fazes isto cada dia e dizes, ok, então hoje vou estudar, não sei, 1 hora, não sei, mas amanhã não tenho tempo, não sei, força na quinta, vou estudar uma outra vez, não vai funcionar, porque é assim, deve ser sempre procurar-te um pouco de tempo para estudar a língua, para escutá-la, para praticar mais cada dia, mas sempre um pouco, é muito melhor um pouco cada dia que, não sei, 2, 3 horas na segunda-feira e depois estão 1 hora no sábado, por exemplo. Não funciona tão bem. Mas você, por que está falando? Tu, conheço o cara que a gente está falando sempre em português de você, né? Sim, porque em Portugal fala-se de tu, então quando falas como a segunda pessoa, fala-se de tu e não de você. Então, o plural é vocês, também vós no norte de Portugal, mas singular é tu, é muito comum em Portugal. É uma pequena diferença na gramática em Portugal e no Brasil. Uhum. Entendi. Porque eu conheço que também como o nome em inglês Folsens, como palavras que são bem diferentes na língua como da Portugal de Portugal e Portugal de Brasil, né? Conhece algum Sí, exemplo para nós? Para sí, as pessoas que tem, estão tem, escutando, ouvindo? sim, verdade, tem muitas diferenças e muitas palavras diversas, como, por exemplo, bocadinho é um pouco, mas no Brasil não diz-se Não. Eu diria espontaneamente sanduíche, né? Do inglês, eu acho que é por a influência dos sim, Estados Unidos que a gente fala de sanduíche como sandwich. uhum, Exatamente. uhum. Então, também, sim, cara, quando tu dizes cara, em Portugal diz-se gajo. Então, um rapaz, por exemplo, é um gajo, não é um cara, é um gajo. Também, sim, o autocarro em Portugal é o ônibus no Brasil. O comboio em Portugal diz-se, acho que é trem no Brasil. Então, tem muitas palavras. A pronúncia é também muito diversa, porque em Portugal fala-se com uma boca mais fechada, Uhum. e no Brasil fala-se com uma boca mais aberta. Soa também muito mais musical. Por isso disse que eu acho o português europeu muito mais interessante, porque, sim, o português brasileiro não é tão diverso do espanhol, então quero dizer a pronúncia, Uhum. sim, mas a pronúncia do português europeu é para mim uma coisa nova, é muito interessante para uma pessoa que ama falar as línguas estrangeiras. Sim. Que bom, eu lembro agora, quando você está falando das diferenças da linguagem, que eu estava num restaurante e eu perguntei onde, não, eu perguntei, cadê está o banheiro? E como, o que está falando? Porque cadê é onde, Casa do é assim banho. como, Hum, exatamente. E depois era como tá, em vez de está, não? Porque a gente no Brasil sempre está fazendo as palavras bem curtas. E depois uhum. não era banheiro, era casa do banho. Casa do banho, exatamente, sim. Sim. Então, E a mesma também expressão foi como bem diferente para a pessoa portuguesa, né? é assim, por exemplo, em Portugal diz-se também frigorífico, é também a mesma palavra em espanhol, mas Uhum. no Brasil diz-se geladeira. Então, como eu disse, muitas palavras diversas, mas muito interessante para mim, sim, porque é como uma língua interessante para aprender.
Ótimo, então a gente vai falar mais sobre a parte escrita a continuação e vamos ver que diferenças há entre os escritores brasileiros e portugueses, né? Sim. Então, por exemplo, a gramática é um pouco diversa. O gerúndio forma-se de uma outra forma em Portugal. Se, por exemplo, não sei, estou a comer, então agora estou a falar contigo, então, mas no Brasil diz-se estou falando. Em Portugal é como eu estou a falar. Então, é diverso. Sim, há muitas diferenças no vocabulário. Como eu disse, tem muitas palavras, conheço mais, mas acho que é suficiente para os ouvintes. Certamente a gente pode entender, mas a gente tem que ficar bem concentrado, estar com muito cuidado, né, para não ter malos entendidos, certamente. Sim, exato. Conheço, conheço uma palavra que é um pouco, sim, um pouco divertida, é rapariga. Rapariga no Brasil é uma prostituta, mas, mas em Portugal é simplesmente uma moça, uma mulher jovem, então não soa tão mal, mas no Brasil todos sabem, é como assim... Certamente é bem engraçado que uma pessoa muito portuguesa no Brasil engraçado. está falando isso, né? Sim, é muito, muito engraçado, mas como disse, em Portugal não significa prostituta, é simplesmente uma moça, uma mulher nova. Ótimo, a gente continua falando então. Assim que uma dica para a gente é se você pode escutar cada dia um pouquinho do podcast Segredos de Português, não só eu vou estar bem contente de receber essa sua visita, se eu também pode, de uma forma passiva, ter esse mundo em luso-falante em português para que você tenha mais neuronas receptivas a aprender mais e mais. Essa é a ideia. Agora, a gente para o final da conversa, eu gostaria que falar de seus projetos, se daqui a pouco a gente pode adquirir algum produto na língua portuguesa. Sim, então, tenho agora muitos projetos. Infelizmente não estou a trabalhar com a língua portuguesa porque sim, eu moro na Alemanha. Infelizmente não há muita gente aqui que queira aprender a língua e por isso trabalho com outras línguas. Mas no futuro gostaria muito de escrever um livro em português. Então, para aqueles que querem aprender a língua portuguesa, sim, se calhar um livro em espanhol, porque na América do Sul tem muitos países muito vizinhos do Brasil que, sim, com certeza querem aprender o português, porque naturalmente o Brasil é uma nação muito importante, é rica, e por isso acho que seria um projeto muito interessante, mas como disse, no futuro. Agora estou a trabalhar no meu canal de YouTube, é um canal para aprender o espanhol. Eu falo sobre a língua, sobre a Espanha e também sobre todos estes países onde fala-se o espanhol. E também, como o David disse, eu publiquei também alguns livros, muitos em alemão, também em espanhol, para aqueles que querem aprender uma outra língua, por exemplo, espanhol, então espanhol para os alemães, francês para os alemães, ou então inglês para os espanhóis, para aqueles que falam espanhol. Então, sim, tenho alguns livros, mas no futuro gostaria muito, em verdade, gostaria muito de
de trabalhar mais na língua portuguesa, sobretudo com este sotaque europeu que eu acho muito, muito lindo, mas vamos ver sim. E vai ser como muitos mais segredos da língua portuguesa, como pode ser, não? Que das duas pessoas da Espanha falem com sotaques com estrangeiros bem diferentes. Isso é o episódio de hoje. Eu vou convidar vocês que podem seguir nas redes sociais a Leo Babel, também faz sua conta de Amazon para que vocês possam recomendar os livros, como nas línguas que ele falou, espanhol, francês e inglês. O último, que tem alguma dica geral para esse podcast, o que gostaria de escutar no próximo episódio? Sim, então acho que é muito interessante se podes entrevistar as pessoas com os diversos sotaques. Acho que também é muito bom se eles falam da sua história. Acho que para a gente é muito interessante se podem aprender não somente a língua, naturalmente também, mas as histórias da gente, não sei. Por exemplo, a minha história com a língua, não somente falar da língua, mas também sobre mim. Então, sim, se calhar podes sim, procurar uma outra pessoa em Portugal com um sotaque, não sei, do Porto, por exemplo, porque em Lisboa, em Coimbra, tem um sotaque no norte, então Braga, em Porto, por exemplo, os sotaques são diversos. É também o mesmo com, acontece o mesmo nos Açores, na Madeira, os sotaques ali são muito, muito, muito diferentes. Eu acho que isto é muito interessante também para os ouvintes. E vai ter muitos mais segredos, pessoas. A gente vai poder ter a oportunidade de escutar mais episódios. Muito contente por sua participação, sua coragem de falar como por terceira vez uma língua diferente, porque a gente já colaborou em espanhol, em alemão e agora em português. Eu acho que a quarta língua pode ser o catalão. A gente pode procurar. Não sei, mas agora não posso dizer muito em catalão. Aprendi um pouco de catalão com você há 2 semanas mais ou menos, sim. Mas não posso tão falar fluentemente. Felizmente não posso mais, não sei, se calhar no futuro. Exatamente, a gente continua no contato. Muito obrigado por estar aqui hoje e até o próximo episódio, gente. Boa sorte, né? Ok, tchau, malta.